segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos com Deus em cada manhã antes de começar o dia pode mudar as circunstâncias e até remover montanhas. Aleluia. Montanhas do que, irmãos? O crente que ora, o crente que se dedica na oração, no começo do dia, quando ele está começando, ele começa a orar ali, ele vai ter uma surpresa ao findar o dia. Porque aquele que se encontra na direção do Senhor, em oração, o Senhor ele se compromete de estar com aquela pessoa, com aquela alma. Porque, irmão, tudo que você pede, tudo que você menciona ao Senhor, ela não fica escondido, mas fica na presença do Senhor. Então, quando nós nos expressamos ao Senhor, muitas vezes queremos ser direto, queremos já ir direto ao Senhor Deus, mas nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E é por Ele que nós temos que orar. Deus. Muitas das nossas orações não são respondidas. Isso aqui é fato, irmão. E é verdadeiro. Porque um inocente, justo, morreu por mim e por você. Então nada mais justo que nós mencionar, porque a sua palavra diz: tudo que pedires no meu nome. Nome de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Será respondido. Eu já vi muitas pessoas me dizer: irmãos, eu tenho orado, fiz uma campanha de oração em casa, e eu tenho orado para que o anjo Gabriel venha abençoar a minha casa. Isso como é que é, irmão? Eu estou errado, irmão. Eu tenho que ser o arcanjo Miguel. Não tem outro. O único que pode te abençoar é Jesus Cristo. Deus. Esse, aleluia, foi o que pagou o preço por mim e por você. Quando você menciona o nome do Senhor Jesus e pede algo, não para te trazer benefício para você mesmo, mas é algo que vai mexer com a sua família e mexer com a obra de Deus, aí o Senhor te abençoou. Mas estamos em horário errado. E para a gente não pedir conselho e conversarmos, é que muitas vezes temos coisas erradas, né? Aqui diz mais. Deus. Jesus, aleluia, mencionando aos seus discípulos que era para seus discípulos penetrar nesse segredo que Jesus comentou a falar sobre a oração eficaz. Jesus estava ensinando os discípulos como devia de se portar na oração, como devia de falar, aleluia, na oração, que não era para estar se mostrando, que não era para estar se aparecendo, porque ali já ia ganhar a sua recompensa. Então a nossa recompensa vem quando você está no secreto com Deus. Aleluia, Jesus. Quando você está no secreto com Deus, ninguém sabe o que você quer. Somente você e Deus. E quando você está falando com Deus, pedindo, ninguém vai saber. Mas se você falou e daí não acontece nada, você vai dizer que Deus é esse que não ouve a minha oração. É porque você tem que conversar em secreto com Deus. Porque quando você mencionou assim, orando na rua, gritando, para todo mundo ouvir, você já ganhou o seu galardão, a sua recompensa. Mas quando você está de joelhos dobrados dentro do teu quarto, chorando, pedindo ao Senhor, com certeza a sua resposta vem na hora que você mais precisar. A oração, meus irmãos, ela não é obrigada. Jesus não obriga ninguém a orar. Mas é uma necessidade que nós temos de orar. A oração também não é um calendário fixo, obrigatório, que nós temos
que colocaram no calendário, vou que orar tal dia. Não. Mas é uma necessidade do coração. Porque a obrigação torna o coração automático. Se fica automático, tem que orar. Mas temos que ter necessidade. Torna o coração carismático, livre, liberto. Chama a atenção daquelas pessoas quando você está fazendo oração no púlpito. Você está orando uma oração com a sua alma aberta ao Senhor. Você não estava na oração para se aparecer, mas está fazendo uma oração inspirada pelo Espírito Santo. É nisso, aleluia, em que o Espírito Santo manifesta e ali, aleluia, haverá muitos milagres e prodígios. Se assim, aleluia, nós usarmos, aleluia, a nossa fé. A oração não é uma repetição, mas ela tem que ser objetiva. Porque o Senhor sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa. E muitas vezes você não recebeu aquela bênção, aquela vitória, você fica patinando. Mas não é assim que você vai receber a sua bênção, a sua vitória. Nós temos que ser objetivo. Eu, quando usar um exemplo de mim, quando eu quero uma bênção, quando eu queria esse automóvel que eu tenho hoje, eu disse: Senhor, esse automóvel eu quero primeiramente para fazer a tua obra e também para levar a minha família para os lugares onde eu não posso ir. E era uma coisa impossível para minhas condições, mas o Senhor, aleluia, fez algo que eu não imaginava e me concedeu a bênção. Porque nós muitas vezes pedimos coisas do mundo assim, comprou um carro. Ah, Senhor, eu quero um carro mais bonito do que o mundo assim. Porque você, aleluia, quer, aleluia, levantar o seu ego, se aparecer, mostrar, aleluia, que Deus te ouviu, que você ganhou um carro mais melhor que o outro. Não. Porque Deus ama nós da mesma maneira que ama o irmão Jaci, que ama o irmão Gabriel. Então, o Senhor não vai responder a sua oração. Porque você está buscando uma oração para levantar o seu ego. Mas quando você ora para exaltar o nome do Senhor, aí a resposta vem. É como uma vez eu testemunhei aqui, o filho quando quer algo do pai, ele nunca vai pedir direto. Ele vai chegar, vai fazer um carinho no cabelo do pai, vai agradar o pai e o pai vai, na hora ele vai dizer: mas tem alguma coisa estranha. Está tão carinhoso, está tão amigo, o que está acontecendo? E ele fica disfarçando ali por um período e depois ele abre a sua boca e diz: Pai, eu preciso de tal coisa, é possível ao Senhor? Ele vai dizer: sim, é possível. Como você foi em casa hoje para sua mãe? Você foi obediente? Você foi direito? Ele vai dizer: sim, eu posso confirmar com a sua mãe. Ela vai dizer: ele vai dizer: pode confirmar. E se ela confirmar, ele abençoa. Assim também é o Senhor, irmãos. Ele é um ser muito mais do que nós, pronto para ouvir o sentimento do nosso coração. Mas nós temos que dirigir orações sinceras, orações, aleluia, que venham mover e tocar as mãos do Senhor, porque Ele ama muito quando nós oramos. Para muitas, oração é sinônimo de posição, de pé, sentado, ajoelhado, cada qual parecia uma delas. Cada um acha de forma correta, de pé, ou sentado, ou ajoelhado, mas para Jesus não. Para Jesus a oração é uma posição interna. Nós temos que estar posicionados, aleluia, não de aparência, mas lá dentro da alma, temos que se
funcionar para fazermos a vontade do Senhor. Não devemos fazer, aleluia, como o Senhor diz nos hipócritas, que querem, aleluia, mostrar as suas posições de jeito que eles estão, de pé, sentado, mas temos que mostrar a intenção da alma e do coração. A oração não está presa a nenhuma forma categórica, mas a característica atômica da alma do homem de Deus. Então, como eu falei, atômica quer dizer livre de se expressar na presença de Deus com amor e simplicidade do coração, mostrando, aleluia, o interesse do que ele está fazendo naquele momento. Porque, irmãos, a oração é muito boa, mas tem vários tipos de coisas que não são oração. Primeira coisa, aleluia, é impor Deus na parede. Isso não é oração. Vou fazer uma oração, vou impor contra o Senhor para Ele me dar essa vitória. Isso não é oração. Eu fazer uma oração para matar o meu irmão, matar minha irmã, meu esposo, minha esposa, isso não é oração. Esse dia vieram me procurar, pastor Everton, dizendo que uma irmã tinha pedido para matar seu esposo, e se era correto. Disse, ó irmã, segundo a Bíblia diz que isso é oração de feiticeiro. E oração de feiticeiro Deus não ouve. E ela perguntou, o que está acontecendo? Estão acontecendo, mas que não olha a Bíblia. A palavra de Deus é erreis por não conheceis a palavra do Senhor. Não leia a palavra, não, aleluia, não fazem conta quando é pregada a palavra do Senhor, porque, irmãos, isso aqui é muito sério. Entrar dentro da casa do Senhor e se assentar e ouvir a palavra de Deus é algo muito sério, porque, aleluia, não só para mim, mas para o Senhor, porque cada culto, irmãos, isso eu tenho para mim, cada culto feito, seja por mim, pelo pastor Everton, pelo irmão Garcia, há um relato no trono da glória, onde o Senhor está relatando todo o culto, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu não estou fazendo. Porque isso, irmão, porque naquele dia, aleluia, eu vou querer dizer, Senhor, mas naquele culto eu fiz isso. Não, tu não fez. Está relatado no meu livro. Naquele dia eu estava pensando em outra coisa. Tu não estava prestando atenção na palavra que era pregada. Tu não deu oportunidade para mim entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração, para mim fazer algo extraordinário. Então, por isso, irmãos, que eu tenho esse cuidado, que cada irmão que vem ministrar, não interessa do irmão, cada palavra que é pregada, eu guardo no meu coração, eu guardo na minha alma, porque é uma palavra que lá na frente, aleluia, eu vou precisar. Então, irmãos, eu separei aqui algumas testemunhos de oração, o irmão José me acompanhar, para não ficar só nas minhas palavras, que está no livro de Samuel. Livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Fala de uma mulher chamada Ana. Diz a palavra do Senhor que Ana ia todos os anos para consagrar-se ao Senhor junto com o seu marido e junto com o Benino. Só que toda vez que ela ia, ela pedia, aleluia, um filho, porque Benina tinha muitos e ela não tinha nenhum. E tem muitas coisas, irmãos, que a gente diz é o diabo. O diabo fez barreira, não. Aqui a palavra diz que Deus se enojou com a amada de Ana. Foi Deus. E agora, o que você vai dizer? O que você vai questionar contra Deus? Não temos que questionar o Senhor. Mas enquanto ela vinha pedindo um filho para ela, nada acontecia. Aqui diz assim, ó, versículo 10. Isso. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, ó Senhor Deus dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Aleluia. Agora ela fez uma oração diferente. Agora, aleluia, ela pediu o filho, mas, aleluia, mesmo assim ela devolveu ao Senhor. Vejamos que no versículo 10 ela pede, e no versículo, só no versículo 20 é que, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: passando algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho chamado Samuel, o maior profeta da época, que ungiu os reis, maiores reis da época. Então Deus só não deu, aleluia, um filho para ela, mas deu alguém importante, aleluia, que está registrado o seu nome na Bíblia, Samuel, um grande profeta de Deus, a qual ungiu, aleluia, os maiores reis da época. Então, irmãos, ela chorou muito com uma amargura de alma e pediu ao Senhor o filho. Se lembrares, olha a intimidade, olha a humilhação dessa mulher. Eu lhe devolverei de novo e ficará contigo toda a vida. E o Senhor ouviu a sua oração. E assim, aleluia, aconteceu, Deus deu. E depois disso ainda, aleluia, ela ora agradecendo, dizendo: Senhor, não me deu só um, mas me deu mais alguns filhos. Porque o Senhor, quando a gente faz a oração certa, aleluia, Ele não dá só um, não dá vários. Aleluia, eu quero usar minha pessoa de novo. Acho que já falei isso aqui uma vez. E quando comecei o meu ministério, eu tinha só um paletó, uma gravata, uma calça e um sapato. E todo culto eu ia só com aquela roupa para ir no culto. E aí eu dizia para minha esposa: que vergonha, só tenho essa roupa para ir na igreja. E eu era diácono naquele tempo. E depois, num encerramento de uma campanha, o pastor tinha me cuidado para ir jantar na casa dele. E eu passei na frente de uma loja e vi um terno muito bonito. Eu disse para minha esposa, eu olhei, dei um sorriso, disse: Senhor, eu sou teu servo, eu preciso, não para me vangloriar, Senhor, mas para mim não passar vergonha dentro da tua casa. O povo já está notando, já está vendo que eu tenho só esta, Senhor, para vir na tua casa. Só fiz esse pensamento com o Senhor. E quando nós encerramos a campanha, que eu fui jantar na casa do pastor, chegamos na sua casa, ele mandou sentar no seu sofá, a sua esposa pegou minha esposa e foi para a cozinha, e começamos a falar sobre as coisas de Deus, e de repente ele deu um sorriso e disse para mim: vamos ali no meu quarto, eu quero conversar contigo. Eu pensei que era alguma coisa séria, uma coisa que não pode ser ouvida. E quando chegamos na porta do quarto dele, ele deu um sorriso. Ele disse: hoje à tarde, tu passeava com a tua esposa e tu passaste na frente de uma loja. Eu disse: não, mas a minha esposa não só para ele, não pode ser. E ele disse: e tu disse: Senhor, eu tenho só um paletó, só uma calça, só um sapato e só uma gravata, Senhor. Eu queria pelo menos um terno para ir à tua casa. E o Senhor falou comigo, me mostrou, relatou isso aqui. Estou mentindo ou não? Não está mentindo. Eu quis perguntar para ele: não era minha esposa. Ele disse: não foi a tua esposa, foi o dono dela, Jesus Cristo de Nazaré. E ele abriu a porta e tinha 5 ternos em cima da cama dele. O Senhor mandou te dar 5 ternos. O Senhor disse assim: dê 5 ternos daquele que você ainda não usou, e eu, aleluia, te abençoei com 10. Esse 5 não é teu, esse 5 é para dar do meu servo. Quando ele falou isso, irmãos, eu comecei a tremer, não conseguia falar mais com ele.
ele disse: quer me dar um abraço? Pode me dar um abraço. E naquela noite nós fomos renovados ali com o Espírito Santo. Porque a gente, irmãos, a sinceridade do coração, quando você pede algo ao Senhor e Ele vê a sua sinceridade, Ele não te dá só um, Ele te dá mais. Quando Ele vê que não é para o orgulho, nem para satisfazer teu ego. Vamos ver aqui também sobre Elias. Aqui no 1 Reis 18, versículo 23. Melhor, Elias 18, 30. Aqui em 1 Reis diz que Elias, ele consertou o altar. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera para a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Depois que ele fez tudo isso, irmãos, consertou o altar e fez todo o processo para ser levantado um holocausto ao Senhor. Diz a palavra do Senhor ali no versículo 36: e quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu, Deus, é em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és Senhor, e és Deus, que fizesse retroceder o seu coração. Aí então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Mas ele fez segundo a palavra do Senhor. Ele não fez segundo a sua palavra. Segundo a palavra do Senhor, tudo que era para ser feito, ele fez, consertou o altar. Muitas vezes, irmão, nós temos que se consertar na presença do Senhor. Muitas vezes estou, aleluia, obrigado por irmão Jacir, que eu vou fazer a oração. E não conseguimos, irmãos, se humilhar e pedir perdão para nosso irmão. E é uma coisa tão simples, tão humilde, chegar e dizer: irmão Jacir, me perdoa. Ele vai dizer: não, agora por quê? Mas é bom, isso quebra todo o jugo do inimigo, todas as correntes caem por terra, e você pode orar com a alma aberta. O inimigo não vai te acusar. Mas se você tem alguma coisa, quando você vai orar, alguma coisa te acusa, mas você não consegue quebrar aquele gelo, não consegue quebrar aquela corrente, por causa de alguém que você magoou, que está magoado. Então temos que consertar-nos e depois chegarmos à presença do Senhor. Vamos para Daniel, indo rapidamente para nós. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: ora, quando Daniel soube que as escrituras estavam assinadas, entrou à sua casa, em seu quarto de cima, onde estava aberto as janelas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia punhava-se de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Daniel não se intimidou com a afronta daqueles homens maus que fizeram para
incomodar Daniel de ciúmes e inveja, ele permaneceu fiel. Então, nos colocando que nada e ninguém pode, aleluia, ser maior do que a presença do Senhor. O crente só vive nos pés do Senhor, e se ele não estiver nos pés do Senhor, ele morre. Já pensou se Daniel não orasse 3 vezes, irmão? Quando ele caiu na cova do leão, não ia dar tempo dele orar. Mas ele tinha reserva de oração. Deus 3 vezes por dia ele orava. E quando ele chegou, aleluia, na cova dos leões, aleluia, os leões não puderam tocar nele, porque não sentiram cheiro de carne, mas sim a essência do Espírito Santo. E não puderam tocar em Daniel. Assim também, irmãos, é quando nós oramos. Orar não é ser fanático, orar, aleluia, é ter intimidade com Deus. Deus glorioso. Nós só iremos, aleluia, conhecer mais de Deus se nós estivermos orando. Muitas vezes eu estou orando na fábrica, conversando sozinho, igual hoje à tarde estava conversando, e o colega disse: está falando comigo? Eu disse: não, perdão, eu desse costume. Ele disse: é algum problema? Eu disse: não, é. Ele disse: não, o que é? Eu estou falando com Deus. Ele deu uma risadinha. Mas tu é crente? Sou crente. Ah, mas tu ora assim? Eu gosto de orar assim. Glória. Eu oro aqui, eu oro em todo lugar que eu estou. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa fazer isso. O lugar de orar não é na igreja, digo na igreja, em qualquer lugar que quiser orar. Ele dá uma risadinha, meio que vermelho, qualquer. Porque, irmãos, eu amo fazer isso. Porque, irmãos, só de estar vivo, respirando, enquanto você liga a sua televisão, você vê fulano, faqueou ciclano, que está à beira da morte. Deus tremendo. Fulano, aleluia, matou 10 pessoas, você matou. Não tem, aleluia, a alegria e o prazer de viver uma vida a qual o Senhor nos deu para viver com alegria, com felicidade. Por isso, a gente tem que ser feliz. Ser crente, irmãos, não é só dentro da igreja. Daí seria muito fácil. Ser crente, aleluia, é viver uma vida inteiramente com Deus. Aleluia. Se eu estou no colégio, aleluia, estou glorificando, eu estou, aleluia, no mercado, estou glorificando. E isso é notório para quem entende. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. E para nós encerrarmos, irmão, vamos ler mais uma e já estarei, aleluia, entregando a oportunidade. No livro de Isaías 38, versículo 2. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 2. Diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, te peço, de que andei diante de ti em verdade, com integridade de coração, e filho que era reto aos teus olhos, que chorou Ezequias amargamente. Isso, irmãos, que Ezequias fez foi uma oração pedindo que Deus não se esquecesse do tempo em que ele se dedicou ao Senhor, do tempo que ele tirou para fazer a obra do Senhor. E como o Senhor é um Senhor que não fica devendo nada para ninguém, ele lembrou, no mesmo momento que Ezequias estava orando, e mandou Isaías voltar ali, e acrescentou mais 15 anos de vida. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, o Senhor, que sabe da sua necessidade, da sua petição, da sua súplica,
daquilo que você precisa, mas nós devemos ser verdadeiros na hora de orar, meus irmãos. Não só abrir a boca para dizer que estamos orando, mas abrir a alma, abrir o coração. Porque aquele que nós vamos orar não é um homem, aleluia, ele é algo extraordinário, que, aleluia, com todas as palavras bonitas, se eu quisesse dizer, eu não conseguiria dizer quão grande é, aleluia, a sua pessoa e magnífica, e está aqui nesta noite, ainda que em poucas pessoas, que estamos, a sua presença está aqui nos envolvendo nesse projeto que o apostolado fez da oração, que foi algo de Deus, irmãos. A oração é algo muito espetacular, coisas que, aleluia, aconteceu diante do meu ministério, que Deus fez na minha vida, foi grande. Eu quero então pedir para os irmãos colocarem em pé.